programa de hoje é dedicado a todas elas, as que geram a vida, as que criam, adotam e acompanham seus filhos em cada nova fase. Mas como é ser mãe no mundo contemporâneo? Quais são os desafios que a maioria delas precisam superar para conciliar as atribuições da maternidade com a carreira profissional e a vida pessoal? É o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Juni Uggen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nos acompanha através das redes sociais, Twitter e Instagram, @Viva Voz Univale, Facebook, /Viva Voz Univale. Também sugestões de pauta, vivavoz949, @gmail.com. Isso mesmo, e a nossa convidada de hoje é a pedagoga Vânia Lúcia Pavan. A Vânia é mãe da acadêmica de jornalismo Rachel Schneider, que faz parte da equipe do Viva Voz. Obrigada por aceitar o nosso convite, Vânia. Eu é que agradeço, né, poder contribuir com esse trabalho aí. Muito bem. Bom, a primeira pergunta eu acho que já é interessante para todas as mulheres, né? Na sua visão, como é ser mãe na sociedade contemporânea? Eu parto do princípio que existem dois tipos de mãe. Eu não concordo com mãe é mãe. Eu acho que tem a mãe por opção e a mãe por acaso. Certo. E isso faz uma diferença enorme. Então, todas são mães, mas mães que cuidam, que conduzem, que educam, que acompanham, que criam o filho no criar para o mundo, né? Criar para esta sociedade atual tem uma diferença enorme da mãe que apenas a amamenta, que é um apenas, né, global. Então, eu te diria assim que existem diferença, sim, são várias, entre mães por desejo, por opção e mães por acaso. Tá, mas todas elas no mundo de hoje, como é que é essa habilidade aí de ser mãe hoje? Se não se dedicar, vai falhar. Então, é preciso incorporar os diversos papéis, né? E exercitar muito essa coisa, né? Porque ela é ser humano, mulher e mãe. O mãe vem depois dela existir, depois era ser mulher. Então, ela tem que ter todo um processo de se conhecer e reconhecer no papel de cuidar de si mesma, de quem ela gerou, também, e de quem já convivia antes, sejam os pais, ou o companheiro, ou outros que convivem. Então, ser mãe na atualidade é um exercício muito complicado, complexo, e o melhor deles, é claro. Muito Você falou, né, que a mulher é um ser humano e depois, uma mulher depois ela é mãe. É possível ser mãe sem deixar de ser mulher? É possível. Essa questão de vocação, então já estamos trabalhando um pouco isso. Existe sim a diferença do papel da mãe por vocação. O corpo está preparado para, né? E mesmo não gerando, pode adotar e incumbir-se desse papel. Então, ela tem como ser humano, sim, com direitos e deveres, mulher, sim, com vaidades e a coisa toda da sensibilidade, e mãe, com postura, com rigidez e com maciez, né? Porque eu acho que a mãe é a coisa mais macia que tem, mais doce que tem. É possível. Legal. Agora, Vânia, como foi para você a sua gravidez? Quais foram os seus maiores desafios quando você descobriu que estava grávida e ia ser mãe? Então, eu sou de uma geração onde existia um processo que era o adequado. Hoje já se questiona. Então, casar e ter filhos, não ao contrário, né? Então, eram 3 anos de casamento, de uma união apaixonante, né? Então, era assim, não foi planejado o primeiro filho. Mas o primeiro filho, ele nunca, eu digo, por experiência própria, não é indesejado. É o primeiro. Primeiro é primeiro. Então, foi assim, 3 anos que estávamos casados, jovens, eu com 22, ele com 24 anos, numa ascendência profissional, né? Dia e noite, eu era empresária na época, né? Então, não deixei de ir à academia, não deixei de dançar, não deixei de trabalhar, e aquele barrigão crescendo, e aquela coisa vindo, foi muito amado o processo todo. Todo o processo foi amado. E era para ser cesárea, e foi parto, e nasceu e tal. Eis que aí uma surpresa, no meu caso, né?
Então, surge a primogênita com um problema gravíssimo, né? Ah, pois é, a gente descobriu essa situação, né? E, enfim, já que você puxou esse assunto, né? É claro que com certeza deve ter sido o principal desafio, né? Você quer contar pra gente o que aconteceu? Eu vou tentar resumir. 22 anos de idade, gravidez super saudável, não beber, não fumar, não nada, tudo certinho. Primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho. Nasce aquela coisa assim enorme, né? Uhum. E aí ainda eu deixei para escolher o nome quando eu vi a carinha. A de Ana, B de Beatriz. Não, é Joyce, J de Joyce. Você olha para aquilo tudo em 30 minutos no máximo que você vê o teu filho nascendo de parto normal, meio anormal ali. Os médicos diagnosticam algo super grave. Olha, não vai durar, não vai viver. A coisa é muito clara, né, para mim. E nisso tudo, o que os médicos diziam entrava, mas eu filtrei muito isso. E desde os minutos do nascimento, sempre lutei contra o que era o diagnóstico da medicina. Minha filha nasceu com cardiopatia congênita há 28 anos atrás. Isso significava, assim, 0 de chances de transplante, etc., né? Uhum. E aí eu só olhei para o pai da criança, para a mãe, para tios, todo mundo, aquela coisa de família, né? Eu falei, não é isso. Vamos mudar essa história. E graças a Deus, e a fé, e a força, e o trabalho, e tudo mais, claro. E todo esse papel do ser humano, e eu acredito ter conseguido ter essa filha fantástica que é a Joyce, né? Primeira história, né? Viva, e não só viva. Ela é psicóloga, ela é uma pessoa maravilhosa, ela cuida das pessoas, né? Uhum. Por quê? Porque eu não acreditei na questão clínica pura. Eu fiz uma mistura aí da medicina com a fé e com a minha determinação. Eu era um ser humano localizado, resolvido. Eu sabia o que era ter um filho, na teoria. Uhum. E aí eu fui ver o que é ter um filho na prática. E eles não vêm com cartilha, nem com lacinho, não, viu? Eles vêm com muito xixi, cocô e dodói, né? Certo. E nisso tudo a gente superou com muita luta, assim. Trabalhar dia e noite, chorar dia e noite, lutar e muita força. Ser humano que se reconhece, mulher que se reconhece, tem tendência a ser boa mãe. Uhum. E essa é a história. E aí tem uma outra história, né? 11 anos depois, o que a Joyce mais queria era uma irmã menina. E aí eu superei toda uma loucura, que era a sociedade inteira me cobrando. Não, porque você vai ter o mesmo problema. Eu falei, não vai ter. Uhum. E a Rachel tá aí, não tem. Aí, Rachel. E aí, são 2 gerações distintas, né? Uma década. Só para situar o pessoal que está em casa, a cardiopatia congênita ela é uma anormalidade da estrutura ou função do coração que pode levar à morte. A gente queria saber como isso mudou a sua vida e também de toda a sua família. Então, todo o grupo familiar passou a se envolver diretamente. De que maneira? Lendo, estudando, participando. Então, a gente já saiu do interior e foi para a capital. Onde tinha mais recursos, e isso permitiu que a doença fosse, assim, cuidada de uma maneira formal. Então, eram o carinho, a afetividade, a dedicação da família com a medicina. E a gente abriu mão, assim, vendemos o departamento que nós tínhamos de loja, do comércio, a gente abriu mão da questão profissional, porque existia essa veia, esse sinal na capital São Paulo. Então, saímos do Rio Grande do Sul, do interior, para a capital do Rio Grande do Sul, e aí fomos para São Paulo. Buscando tratamentos possíveis, né? Na realidade, a gente uniu ciência, fé, família, força, dinheiro e dedicação. Vânia, agora voltando para todas as mães, a experiência, né, da mulher que se torna mãe, né? O que mais muda na vida de uma mulher que se transforma em mãe? Sendo mãe por opção, ela vai ver a diferença desde o corpo até todo o entorno.
Mas como é algo que ela desejou, que ela quis, então isso não atrapalha, isso vem agregar. Ela tem uns quilos a mais, ela se acha gostosa. Ela não tem tempo de se maquiar, ela passa um batomzinho e sai. Porque o filho passa a ser o troféu. Você entendeu? Você vai querer, quando mãe, que digam, ai, meu Deus, que filho lindo. Você não está preocupada se vão dizer se você está bonita. Com o passar do tempo, aí sim você quer dividir os olhares. Mas num primeiro momento, você, enquanto mãe, é o teu filho, é o que você gerou, que tem que estar bonitinho, que tem que estar arrumadinho, né? E aí você divide o dia, tem 24 horas. Família, porque você não deixou de ser esposa, né? Você não deixou de ser filha, de ser irmã, de ser cunhada, entende? De ser a profissional. Mas o centro das atenções, a partir do momento que você quis ser mãe, é o filho. Isso é sem dúvida, né? E não é só dizer que quer ser mãe. Eu acho que eu queria colocar para vocês assim, ó. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu sou solidário. Quem é solidário não precisa dizer que é, nas atitudes demonstra. Eu sou um defensor do meio ambiente. Não, você não tem que falar, você tem que fazer. Eu sou uma boa mãe. Não. Calma aí, o que é ser boa mãe? É constituir um espaço para que aquele ser que você gerou seja criado de maneira a ser não mais um na sociedade, mas um elemento que tenha a referência da mãe enquanto membro, talvez, pilar familiar, mas ele sabendo que ele vai ser um ser que vai construir, junto com a sociedade existente, uma sociedade diferente. Legal. Vânia, agora a gente está falando muito, e todos nós acho que temos a imagem mental, né, da mãe e seu pequeno filho, né, a criança, né? Mas mãe é para a vida inteira, né? Então, você hoje tem filhas adultas, né? E como é ser mãe hoje para você, né? Nessa relação entre adultos, porque suas filhas são adultas e devem, né, se relacionar agora num outro nível com você, né? Como é que é isso? Então, eu sou mãe e tenho mãe, né? Minha mãe vai fazer 72 anos semana que vem. Ah, legal. Então, essa é uma experiência incrível, né? Porque eu me reporto muito ao como eu fui criada para criar, como eu fui educada para educar. E acreditem, que me perdoem as mães, algumas podem não gostar do que eu vou dizer. Mães erram muito. Mães cometem muitos erros. Então, eu procuro ver por que ela agiu dessa maneira. Aí eu vou ver que é a conjuntura daquela época. E aí eu adequo para a minha realidade. Tenho 2 filhas com diferença de 11 anos. Alguns ensinamentos, algumas introduções dos passos na escola, na universidade, que foram para a mais velha, não são para Rachel. Por quê? Porque sobrevive bem, melhor, quem se adequou às mudanças. Então, a mãe da Joyce, que a Joyce nasceu quando eu tinha 22, era uma mãe. Era uma mãe cheia de sonhos, expectativas, entendeu? Que foram boas, mas foram chocantes. A mãe da Rachel, com 33... A mãe da Rachel também tinha expectativa, queria saber se era menina ou guria, o que era, o que não era. O glamour é o mesmo, mas o conhecimento, a sabedoria, a maturidade foram determinantes na criação. Agora, não é uma mãe de 20 anos que sabe mais ou menos que uma de 40. A mãe, para conduzir o seu filho na sociedade atual, na realidade atual, tem um caminho adequado, que eu sugiro. O amor é inevitável, incomparável, imensurável. Mas manter o seu filho com a ciência da realidade é o segredo. Aí você pode ser mãe em qualquer idade. Aí a minha mãe é boa, a tua mãe é boa, todas as mães são boas. Não dá para manter rigorosamente os valores sim, mas os modelos, a metodologia. Eu diria que a pedagogia de trabalhar os valores é que mudou, viu? Mudou muito. Agora, tem muita mãe que é super protetora, né? Você está falando, o importante é educar junto à realidade, né? Deixando a realidade sempre
próxima da vida do seu filho, né? E quais são as consequências daquele tipo de mãe super protetora, né? Eu não tenho humildade em dizer que são trágicas. Eu não vou fazer curvas pela prática e teoria nesse assunto, né? Então, por conviver com grupos familiares de todos os gêneros, por ter esse acesso ao meio rural e urbano nos meus outros trabalhos, eu observei e identifiquei que filhos super protegidos tornam-se seres humanos adultos, independente de guri ou menina, frágeis, fracos, duvidosos. Eles duvidam de si mesmos. Por quê? Porque, eu vou dar um exemplo banal. Tá tudo pronto em casa, né? Ou então, assim, ó, eu prefiro citar esse outro exemplo. Que pais levam os filhos a conhecerem a periferia de suas cidades, quando estes não são oriundo dela? Que pais falam da questão abusiva, da sexualidade, da agressão, das coisas mais simples do mundo que são enfeitadas para parecerem normais? Então, é fácil criar um filho num condomínio, né? Tem portaria 24 horas, tem babá, tem vovó, tem titio, todo mundo cuida. Só um pouquinho, abre. A escola já é um processo diferente, seja ela pública ou particular. Ou a comunidade, seja ela de qualquer religião. O processo da sociedade, vem as baladas, e vem os shows, e vem a delícia da gostosura da juventude. Vem cá, com quem você se encontra lá? Com quem também foi criado no condomínio? Não, né? Então, assim, ó, é trágico a vida do jovem quando ele se desmembra, porventura, e infelizmente alguns não se desmembram nem na vida adulta, né? Para viver quando foram super protegidos. Infelizmente. Nós vamos fazer uma pausa, daqui a pouquinho o Viva tá de volta para comemorar o Dia das Mães com a pedagoga e mãe, Vânia Lúcia Pavan. O Viva Voz está de volta pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo a pedagoga e mãe Vânia Lúcia Pavan. Vânia, além de pedagoga, você também ministrou palestras para mulheres abordando temas familiares e também pessoais. Como que foi esse contato com elas? Então, eu realizei esse tipo de trabalho tanto no meio rural quanto urbano, né? Então, eu trabalhei sempre muito com a questão coletiva, né? Até porque eu acredito nisso, né? O coletivo vai mais longe. As mães do meio rural elas sofrem algumas deficiências no sentido de que têm, não inferior, mas menos a situação do convívio urbano. Então, assim, ó, eu trabalhava com as mães em relação ao relacionamento delas com o marido, e até porque no meio rural ainda vivem sogro, sogra, cunhados. Existem no habitat familiar outras relações, né? Não é só pai, mãe e filhos, né? Certo. Tem nora no meio, tem neto e tudo. Então, lá trabalhávamos muito a questão delas se cuidarem, porque aí elas são tão mães, tão avós, tão filhas, tão noras, que elas esqueciam um pouquinho dessa questão da mulher. Então, o trabalho focava muito essa questão. Eu não deixo de ser mãe se eu dedicar uns minutos do dia para mim, né? Eu trabalhava muito essa questão, não só do asseio e da beleza, do interior, que é o que importa, né? A pessoa, se estiver bem por dentro, vai estar bonita por fora. No meio urbano, o trabalho difere um pouco, por quê? Pela carga horária que a mulher que trabalha fora tem. Então, no meio rural não tem que assinar ponto, mas trabalha. No meio urbano é diferente. É o transporte, né? Ela tem menos tempo porque ela passa um tempo no trajeto, e depois trabalhando, depois em casa, o processo todo de deixar a filha em creche, toda essa situação. No meio urbano, eu trabalhava mais a questão da mulher se empoderar da força que ela tem. Porque ela tem força, ela tem coragem, ela tem vitalidade. Mas o processo cobra muito, né? Porque ela desempenha 4 papéis. Ela é esposa, que é uma função, estar de bem com o seu namorado, mesmo sendo casado. Ela é filha, então ela tem outras pessoas que, de repente, estão ali com ela ou precisam dela. Ela é a mãe, independente da idade do filho,
E ela é a pessoa, a trabalhadora, a profissional. No mínimo 4. Eu esqueci ou deixei de lado a da limpeza, da faxina, da organização, a de comprar no mercado. Todo esse processo. Então, o trabalho difere, sim. Por isso, citava no início da nossa conversa. Existem diferenças no ser mãe. Tá? Existe diferença. Carga horária, os limites, as possibilidades. No interior, você passa a mão numa galinha aí, para quem conhece, numa mandioca, num aipim, você tem um almoço. No meio urbano, você tem que trabalhar para ter condições de comprar para fazer o almoço. Essas diferenças. É como a educação. Você tem que trabalhar a questão assim com a realidade. O que eu tenho aqui hoje? Vai sair um almoço. Mas eu abro uma geladeira, eu posso ter alguns ingredientes, outro pode ter outros, mas vai ser o almoço. Mãe sempre dá jeito. É verdade, ainda tem mais isso, o aspecto alimentação, né? Mãe está sempre querendo alimentar bem o seu filho, né? E isso não importa a idade, né? Você tem isso ainda também, Vânia? Tenho. Eu acho que eu estou cozinhando mais agora do que na minha idade, assim, dos 20 aos 30, né? Eu estou com 50 anos, eu te diria que nos dois últimos anos, eu me dou o prazer de fazer alguns pratos que as meninas gostam, né? Agora, tem uma coisa muito boa, que eu não sei se cabe agora, eu gostaria de ressaltar. Você já ouviu aquela história? Você tem um passarinho preso, abre a gaiola. Se ele voar e não voltar, ele nunca foi seu. Eu vou mexer um pouco nisso assim, filho, né? O fazer um prato, quando eu tinha que fazer, porque não tinha quem fizesse, eu acho que ele não era tão gostoso quanto agora que eu quero fazer. Então, é gostoso fazer um pratinho pro teu filho comer, e ainda mais quando ele elogia, nem que não tá tão mal. Olá, hein, Rachel, não esquece de elogiar. Legal. Você usou essa expressão de soltar o pássaro da gaiola. Como é a sensação de uma mãe quando o filho torna-se independente? Eu acho que eu tenho a particularidade da questão da doença da minha mais velha, então eu aprendi desde já que era assim, olha, você não sabe quanto tempo ela fica com você. Então eu trabalho essa questão da espiritualidade da vida e da morte muito tranquilo, porque eu tinha que saber que a cada dia era um dia. Então, seja com a Joyce, ou com a Raquel, Rachel, ou com qualquer jovem, que eu amo trabalhar com jovens, né? Gente, nada é teu. O filho não é teu. Ele é um presente para você curtir e vice-versa. Eu acho que os filhos têm que ver os pais também assim. As mães, que são umas almas. Por quê? Se tu curtir bem, legal e tá bom, tchau, fui, não tem problema. Eu fico muito chateado quando eu me deparo com mães sofrendo horrores quando os filhos saem para estudar ou saem para morar em outra cidade ou vão casar, ou sei lá, enfim, se desvinculam daquele condomínio, como eu chamei antes. Gente, você sabe disso desde que eles nasceram? E tem mais. Se eles não voarem, é porque eles estão com as asas quebradas. Isso é um problema. Olha só, com certeza. Então, eu tenho que... Mãe é meio que, né? Passar uma cerinha na asinha, cuidar da asinha, do biquinho. Eles têm que comer sozinho, voar sozinho, amar sozinho, viver sozinho. Mãe não é degrau, é corrimão. Ótimo. Ô, Vânia, agora o que você acha assim? Hoje em dia é muito mais comum a gente encontrar mulheres que decidiram não ser mães. Muita gente optou por não ser mãe, né? Como é que você vê isso hoje? Como é que a sociedade vê essas mulheres? Fala um pouquinho sobre isso. Também tem um exemplo bem prático, né? A Joyce não pode ter filhos pela questão da cardiopatia. Como eu vi isso, sabendo disso com antecedência? Por já ter trabalhado em casas-abrigo, né? Com filhos e mães, né? A realidade, a atualidade mundial, não só do nosso país ou da nossa cidade, enfim, do nosso estado, é complexa. Hoje, para se colocar um filho no mundo, quem tem meio neurônio tem que pensar. Não é algo assim, nunca foi, mas não é algo que pode ser tratado como eu compro ou não compro um carro, eu compro ou não compro uma cadeira. Não. Na atualidade, gerar um filho é um compromisso extremamente preocupante. Então, mães que não podem ter filhos estão repensando na adoção e mães que poderiam ter estão refletindo, e eu não culpo elas e não julgo. Aliás, eu vou ser franca, eu acho que eu apoio. Acho que a realidade atual está mais para se
pensar muitas vezes em gerar um ser e colocar naquilo que eu falei para vocês, fora do condomínio. O que nós temos aí? Meio ambiente, cultura, política, sociedade, educação. O que a gente quer? Então, amor de mãe. Eu respeito muito amor de pai. Olha, mãe que é mãe quer que o seu filho viva bem e contribua para que o mundo viva bem. Então, se ela não pensar nisso, é melhor segurar a onda, cuida dos sobrinhos mesmo, gerar por gerar, para satisfazer uma vontade. Não vejo isso como um ser humano legal, não. Como não dou muito apoio, não. Tá certo. Estamos indo para o finalzinho, só mais um minutinho nós temos. Para você deixar a sua mensagem para todas as mamães que estão acompanhando o programa. De qualquer modo, quem gerou, quem adotou, quem nunca fez isso e é mãe de muitos filhos. Nós temos muitas pessoas, muitas mulheres, independente de faixa etária, que não geraram nem adotaram, mas são mãe de todos os filhos da vida, porque nós somos filhos da vida. Um beijo para essas mães e sejam mães sempre, mas exigentes. Mãe boa é a mãe que cobra. Ama e cobra. Muito bom. Um beijão. Legal, Vânia. Muito obrigada por vir aqui falar das suas experiências e discutir sobre um tema tão bacana, né? Que eu acho que é emocionante. Já estou super emocionada aqui só de pensar em todas as mães, né? Obrigada pela presença. Agradeço. Até uma próxima. O Viva vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, principalmente a audiência das mamães, felicitando vocês. Muito obrigada. O Viva volta segunda-feira. Até lá.